mas para deixar registrado e também para... Aí, a partir desse momento, está gravando, né? Então, oficialmente aqui o professor Riane, uma alegria, um prazer estar com vocês, formalmente agora, né, me apresentando, eu peço licença para entrar em cada lar, né, que vocês estão representando, cada meio de transporte onde vocês estão, né, cada local de trabalho, não sei, estágio, onde vocês estão agora, mas peço aí a permissão para fazer parte desses minutos aí com vocês, beleza? Senhores, nós estávamos falando sobre o representante, estou lendo aqui no chat, é eu e João Marcos. João Marcos é o Daniel San ou não? Não, o Daniel San é o João Duque, né? É eu mesmo. Ah, é você mesmo? Então, Sou Daniel, eu. não é isso? Daniel San e eu, que é a Gabriela. Deixa eu achar a Gabriela Lopes. Essa de óculos escuros aí, não é isso? Muitos de vocês... Professor. Pode falar, Gabriela, perdão. Não, eu só ia falar que sou eu mesmo. Bom, muitos de vocês eu lembro, né, dos corredores, apesar das poucas semanas de aula que nós tivemos aqui nesse terceiro ano, mas lembro de vocês todos aí dos corredores e do finalzinho do primeiro ano também, né? Peguei essa turma muito pouco, do finalzinho do primeiro ano de vocês, em TME, e o iniciozinho, né, dessa disciplina no terceiro ano. Mas teremos 8 semanas para trabalhar aí, pessoal. Bom, agora eu preciso de um retorno de vocês, né? O que funcionou, o que não funcionou. Vocês já têm uma experiência aí do grupo 1, das disciplinas técnicas. O que seria de sugestão, os representantes, qualquer aluno, né? Fica à vontade para poder conversar um pouco aí, professor. Isso funcionou bem na nossa turma, isso não funcionou, isso deu problema, isso foi bacana. Se vocês puderem me avisar e me informar, acho que vai ser importante para a condução do nosso curso também, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Eu vou falar, então, já que ninguém começou, eu me candidato. Na nossa turma, apesar de a gente teve algumas aulas síncronas, sim, mas eu acho que eu vi o pessoal mais apegado às aulas assíncronas. Acho que os conteúdos assíncronos funcionaram melhor. É bom ter um momento síncrono, sim, igual você falou, e a cada algum tempo ter uma aula síncrona, que é bom para a gente tirar dúvida na hora também, é mais interativo, mas eu acho que na nossa turma funcionam melhor os conteúdos assíncronos. Para mim também, que nem sempre eu consigo pegar as aulas síncronas, para mim também funciona melhor os conteúdos assíncronos. Ok, Daniel. E normalmente os conteúdos assíncronos eram por videoaula gravada ou material para vocês mesmos de lerem, pesquisarem e depois resolverem alguma atividade avaliativa? Das duas formas. Tem professores que optam por conteúdos em PDF, por escrito, e alguns que deixam o vídeo disponível também, para a gente ver depois, para ver a hora que convier a gente também. Das duas formas, eu acho que funciona. Eu gosto mais de vídeo, eu gosto das videoaulas. Não sei os outros aí, tô falando por mim também, o pessoal pode falar aí. Mas eu gosto mais das videoaulas. Beleza, então. Bom, pessoal, então, o que eu estou pensando aqui? Segundo o seu relato, né, Daniel, é mais próximo do que eu estava pensando mesmo. Parecido com o funcionamento da turma da noite, dos últimos módulos, né? Normalmente esses alunos, nos últimos módulos, nas últimas séries, preferem a si mesmo para poder fazer a melhor gestão aí dos conteúdos, das diversas atividades que vocês têm pelo caminho, né? Imagino que não são poucas. Como a gente está com conteúdo muito, muito grande por semana, eu acho que isso é uma coisa complicada. Não sei se vocês vão ter outra disciplina no grupo 2 com o mesmo número de aulas que a nossa, né? Não sei se você tem mais alguma ou não. Mas é difícil você dar um conteúdo equivalente a 9 aulas em uma semana. Vocês precisariam entrar na plataforma todo dia, quase, para assistir, né, 2 aulas na média por dia. 2 aulas segunda, terça, quarta e quinta e uma aula na sexta. Então, isso é muito complicado. Como a gente não vai levar o tempo literal, né, minuto, segundo, hora, tal como a gente tem que fazer tem que ser um pouco subjetivo com relação a isso, até porque o PDF, uns demoram mais, outros demoram menos, o vídeo, às vezes você volta para assistir, atividade avaliativa, a mesma coisa. E mesmo a aula gravada, né, às vezes a absorção de cada um é diferente. Então, eu estou pensando em trabalhar essa disciplina nossa. A primeira parte dela, a primeira metade, é uma disciplina bastante teórica, que fica muito, muito maçante, só com aula, né, videoaula, ou só com PDF, né, fica muito maçante. Então, vai ser uma mescla, tá, pessoal? Eu pretendo, nosso dia de postar material, a princípio será às quartas-feiras, que é o dia da nossa aula,
Se vocês acharem necessário antecipar isso para segunda, eu consigo me adaptar também para esse tipo de situação, tá? Mas, a princípio, nós vamos manter um dia na semana, às quartas-feiras, onde vou tentar entregar todo o conteúdo programado para aquela semana, né? Então, normalmente vai ter uma videoaula gravada minha para a semana que vem, por exemplo, antecipando um pouco para a semana que vem, né? Vai ter uma videoaula gravada, mais curta, orientando os trabalhos da semana, inclusive. Devem ter alguns vídeos, eu consigo pegar vários vídeos, utilizar vários vídeos de concessionária de energia, de subestação, de áreas técnicas, para poder ilustrar aquele conteúdo teórico, né? Então, eu não vou ficar falando só de disjuntor o tempo todo, de alta tensão. Prefiro colocar alguns vídeos que mostram a manutenção de fato do disjuntor, como é que ele é por dentro, alguma animação. Então, vai ter as videoaulas gravadas por mim, vai ter vídeos técnicos da área para completar o entendimento, deve ter o material de PDF todo, né, completo, da videoaula que eu gravei, do conteúdo técnico de fabricantes, que abrange tudo, né, daquela semana, e uma atividade avaliativa, né? Então, sempre vai ter esse conjunto, uns 4 elementos aí por semana, uma videoaula, um PDF, vídeos do YouTube de fabricantes de equipamento bem aplicado ao conteúdo que nós estamos trabalhando, e atividade avaliativa, tá? Vamos ver se a gente consegue trabalhar dessa forma. Eu acredito que vai funcionar assim. Eu vou dar uma atividade avaliativa toda semana, para contabilizar frequência e para contabilizar também pontuação, né? Então, nós vamos ter 8 semanas, a princípio, teremos 8 atividades avaliativas, começando, inclusive, por essa semana, por hoje, né? Então, toda semana vai ter uma atividade avaliativa, que mais ou menos aí vai valer 1/8 da nota total de vocês. Então, é muito difícil trabalhar por bimestre, né? O meu bimestre aqui, em 8 semanas, seriam 2 semanas. Então, olha que loucura, a cada 2 semanas seria um bimestre para nós, né? Então, semana que vem termina o primeiro bimestre, né? Na outra semana já começa o segundo. Então, vai ser loucura. Então, eu não vou trabalhar assim, claro que vou distribuir a nota por bimestre, a cada 2 semanas, portanto, uma semana hoje, semana que vem, né? Vai ter uma atividade avaliativa hoje, uma atividade avaliativa semana que vem, que vão, a princípio, né, compor a nota do primeiro bimestre. A mesma coisa vale para os outros, a cada 2 semanas, compondo o segundo, terceiro e o quarto bimestre. Então, não percam, né? É de fundamental importância que vocês acompanhem semanalmente, porque cada uma semana é metade de bimestre. Não só isso, frequência também. Então, se vocês deixam de entregar uma atividade avaliativa, são 9 faltas. Isso é muito relevante, né? Se você não entregou a atividade daquela semana, você perdeu ali 9 presenças. E isso vale para todos, já deve ser um macete aí que vocês já utilizam, né, em todas as disciplinas, mas se não deu tempo de fazer, né, e você vai tirar 0, vai lá e preenche pelo menos lá, né, põe lá flusão campeão, para mostrar que você pelo menos assistiu alguma coisa, participou e ganhar a frequência, né? Infelizmente, muitas vezes, a gente tem que jogar conforme o regulamento, né? Então, não deixem de entregar atividades. Ah, mas eu vou tirar 0? Aí vai ter a recuperação, que nós vamos trabalhar depois, tá? Ainda que a recuperação eu dê uma outra oportunidade, ou trabalhe um outro tema, uma outra atividade avaliativa, então vocês vão ter a chance de recuperação bimestral, né, que é direito de todo mundo. Mas se você não entrega atividade, né, são 9 faltas, então é muito complicado isso. Então, escreva lá, né, preencha alguma coisa, façam, e a orientação minha, é claro, tentem acompanhar ao máximo semanalmente. Vai ter que ser um encontro aí semanal mesmo, não deixa acumular, porque se acumular 2 semanas, né, são 18, equivalente a 18 aulas, isso é loucura. Para correr atrás disso depois, eu acho muito difícil. Quais são as outras, Danielson, Gabriela, quais são as outras disciplinas do grupo 2 que estão começando agora também, essa semana? Vocês sabem me dizer? Ou não conseguiram avaliar? Laboratório de bobinamento de máquinas, laboratório de eletrônica de potência, laboratório de eletrônica digital, a sua e acho que só. É muito laboratório, então, né? Acho que a sua é a única teórica. Ok. Laboratório é um pouco mais tranquilo, porque acho que é uma aula por semana equivalente, né? Então, a carga horária semanal acho que é um pouco mais tranquilo. Beleza, pessoal. Pessoal, desafio é esse, né? Então, contem comigo para o que precisar. Minha tarefa aqui é tentar, mais do que nunca agora, nessa função remota, ser um facilitador de fato, já que nós não vamos estar em contato semanal dentro da sala de aula.
Então, a minha função aqui vai ser orientá-los para tentar absorver aquilo que realmente importa na nossa disciplina. Né? Não vai ser o conteúdo da forma como é trabalhado, aquela calma, tranquilidade, não vai ser dessa forma, vai ser bem mais corrido, mas a minha função aqui é tentar facilitar esse aprendizado de vocês. As 4 primeiras semanas do nosso curso serão equivalentes a dispositivos de manobra, 4, 5 semanas, e o restante a ensaios e testes. Ensaios e testes, eu reformulei a disciplina no ano passado, coloquei ela 100% prática, eram 14 práticas, mais ou menos, ao longo do ano, porque antes ela era teórica, aí eu assumi a disciplina, eu remodelei para torná-la 100% prática, mas agora, com o ensino remoto, a gente vai ter que dar um passo atrás, infelizmente, e deixá-la um pouco não, né? Deixá-la de forma sem laboratório, porque a gente fazia 14 práticas nos laboratórios, a gente usava vários laboratórios da escola, cada semana a gente ia para um laboratório diferente, de acordo com a necessidade, e a gente vai ter que fazer isso de forma remota. Né? Eu pensei em gravar a prática e deixar o vídeo gravado, mas eu vi que isso não funciona muito bem. Né? O principal objetivo das experiências que eu havia montado era realmente o manuseio das práticas com vocês, era interpretar os resultados, era você fazer a medição, errar, inclusive, e ver o que está errado e fazer a correção nas montagens, né? Se isso não acontece, acho que perde muito objetivo. Então, eu vou tentar trabalhar, não da forma como era antes também, antes eu assumir disciplina, que era 100% teórico, que é muito maçante, mas de uma forma, alguns vídeos na internet que eu localizei, que pode me ajudar, e com alguns relatórios que despertem um pouco essa curiosidade da experiência prática de vocês, tá? Então, vamos ver como é que isso vai funcionar. Espero que dê certo, sinceramente, beleza? Mais alguma questão? Vou fazer uma matéria, então, até para recordar exatamente de onde nós paramos. Se eu não me engano, a nossa última aula, ou penúltima, acho que foi na subestação, não foi? Ou eu estou enganado? A gente chegou a fazer a visita à subestação do Ives? Foi sim. A gente chegou aí lá sim. Bom que a gente conseguiu ir lá, né? Deixa eu fazer a apresentação aqui. Agora seria impossível. Vou compartilhar minha tela aqui, meninos. Vocês têm prova de Enem domingo também, não é isso? Todos estão fazendo Enem aí ou não? A grande parte tá. Uma boa galera aí tá. Dados aí de costura. Mas olha só, por conta disso também, eu não posso deixar de colocar conteúdo essa semana, né? Mesmo sabendo que vocês têm o Enem pela frente, mas a atividade avaliativa dessa semana vai até, uma semana de prazo, são 7 dias, né? Então vai até quarta-feira da semana que vem. Então quem não conseguir por conta do Enem realizar a atividade até domingo, né? Na segunda-feira acorda aí esgotado, moído, mas tem a chance de fazer segunda, terça e quarta, beleza? Eu programei para essa semana a gente fazer uma revisão de tudo que nós vimos, bem rápida, tá? Para não tomar muito tempo de vocês, bem rápido que nós vimos antes da pandemia, antes de entrar em regime remoto, e fechar todo o assunto de subestações, tá? O assunto teórico, conceitual de subestações. A partir da semana que vem inclusive, né, já vamos tratar de alguns equipamentos mais específicos de manobra de subestação. Vocês vão encontrar muito aí, qualquer área industrial que vocês forem, qualquer subestação, qualquer empresa, que é a parte de disjuntores de média e de alta tensão. Então, talvez até coloque um arquivinho lá de disjuntor de baixa tensão, mas não é o meu objetivo aqui. Até porque baixa tensão nós vimos alguma coisa lá em TME, no primeiro ano, aqueles disjuntorzinhos pretos e brancos lá de casa, mas tem uma parte de disjuntor de baixa tensão que é muito bacana, baixa tensão, que são disjuntores de caixa moldada de instalações industriais. A gente não viu lá no TME, que não dá tempo. Então, isso talvez eu deixe como um adendo aí, como um arquivo, como algum vídeo, porque apesar de ser baixa tensão, tem muitas curiosidades, tem muita técnica envolvida. Mas o nosso foco, como é subestação, serão disjuntores de média tensão e de alta tensão. Tá? Então, a partir da semana que vem, vai ser uma semana para varrer todo esse conteúdo de disjuntores de média e alta tensão. Abordar as várias tecnologias que existem, como é que eles funcionam, o que é importante de observar, especificar, né? Compreender tecnicamente, beleza? Hoje a gente fecha a parte de subestação como um todo, e a partir de semana que vem, as próximas 3 semanas, os componentes que tem ali dentro,
que a gente tem que prestar mais atenção. Tranquilo? Chegamos a ver a parte, não sei se vocês vão se recordar, lá em fevereiro, né? Início de março do ano passado, quase um ano aí depois. Eu vou deixar esse arquivo em PDF, está disponível no Siga, então acessem, leiam. Eu acredito que vocês lendo, muita coisa deve voltar à memória. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade de entendimento, basta me acionar lá no Telegram, né, que a gente na mesma hora responde, grava um vídeo se for o caso, responde por áudio, texto, da melhor forma que for, tá? Bom, a gente falou da função de uma subestação. Vou colocar o laser aqui, eu não vou repetir isso tudo aqui não, tá? Vou deixar para vocês estudarem depois, tentarem recordar, mas a função de uma subestação, que ela se destina principalmente à transformação de tensão, lembra? Subestações transformadoras de tensão, elevadora, subestação abaixadora, distribuição de energia, que é o caso da subestação que nós visitamos aí no IFE, que ela recebe a tensão da CEMIG em 23 kV, 23,1 kV, e ela faz a distribuição interna dentro da escola, né, para todos os prédios, para todos os setores administrativos, refeitório, laboratórios e tudo mais. Então, é a subestação de distribuição de energia, seccionamento de linhas de transmissão. Então, não sei se eu comentei com vocês, lá em Santos Dumont, aqui pertinho de Santos Dumont, tem a subestação de 345 kV, né, 345 mil volts, que a única função dela é pegar uma linha de transmissão que está vindo lá de Belo Horizonte e seccionar e dar novos destinos para essa linha de transmissão. Então, às vezes você vem com uma linha muito potente de uma cidade ou de uma usina e chega em determinada subestação, em uma cidade que ali é um centro de carga, né? E ali você faz uma subestação só para pegar essa linha que está chegando, ou estas linhas que estão chegando, e distribuir para várias outras cidades no mesmo nível de tensão. Eu não abaixo a tensão, eu não elevo a tensão, eu só faço mesmo o seccionamento das linhas de transmissão para um melhor aproveitamento geográfico, ok? Em alguns casos, muito interessante, que é a conversão de frequência ou conversão de alternado em contínuo, né? Então, nós temos o exemplo de Itaipu, onde é binacional, nós vamos falar no finalzinho aqui, que Paraguai são 50 Hz, Brasil 60 Hz. 10 máquinas geram em 50 Hz, 10 máquinas em 60. Né? Só que o Paraguai consome no máximo 3, 4 máquinas, das 10 de 50. Então, todas as 6 restantes, o Brasil compra essa energia, só que é uma energia que vem em 50 Hz. O que a gente faz? A gente converte isso para corrente contínua, usa uma subestação, né, de conversão de frequência, conversão de CA em CC, perdão, transmite corrente contínua lá para São Paulo, e lá em São Paulo tem uma subestação onde eu pego essa corrente contínua, né, que foi retificada dos 50 Hz do Paraguai, e eu converto isso para 60 Hz corrente alternada. Né? Eu te mostro, daqui a pouco eu mostro o diagrama, vai ficar mais fácil entender. Então, as subestações têm esse papel também, converter CA em CC, CC em CA, tem esse papel também de fazer qualquer movimentação, né? Qualquer deslocamento que eu faço no meu sistema elétrico de potência, eu preciso para isso de uma subestação, tá? Aí falamos algumas coisas sobre classificação de subestações, né? Subestação elevadora, abaixadora. Que a elevadora eu uso, isso é importante a gente saber onde que eu uso uma subestação elevadora, né? Na saída das usinas geradoras. Não sei se vocês se recordam, a maior parte dos geradores de energia no Brasil e no mundo, eles geram em 13,8 kV. Eles não geram em baixa tensão, 110, 220, 127, de maneira nenhuma, né? Eles geram na média, e a maior parte é 13,8 kV, que se eu transmitir essa energia gerada em 13,8 kV, eu vou morrer em perdas, né? A quantidade de perdas é gigantesca. Fizemos até uns cálculos, eu acho, na aula sobre isso, para determinar as perdas em 13,8 e as perdas em 138 mil volts, né? Então, a gente pega uma subestação elevadora, toda usina de geração de energia, termoelétrica, hidrelétrica, não importa, na saída da usina tem uma subestação elevadora, onde eu uso grandes transformadores de potência para transformar toda aquela energia gerada em 13,8, transmitir isso em 138 em diante. 138, 230, 345, 500 kV, depende da quantidade de potência e da distância que eu preciso vencer, ok? As subestações abaixadoras, só rapidinho aqui relembrando, elas estão aqui onde? Na periferia das cidades. Lembre que periferia não é o conceito que nós temos muitas vezes, que periferia é lugar pobre da cidade, ou são as favelas da cidade, nada disso. Periferia
é a região periférica mesmo, tá? Na região da entrada das cidades. Porque onde tem Juiz de Fora? Barbosa Laje, tem no Linhares. O Linhares, acreditem, era um ponto periférico da cidade até então. Hoje cresceu muito, né? Já não é mais periférico, mas era lá atrás. Tem no Grajaú também, Senig ali, era um ponto de entrada para a cidade, abastece até hoje, São Mateus, Altos Passos, toda aquela região de Bom Pastor. E por aí vai. Porque a baixadora, eu vou pegar 138 mil volts, 230, 345 mil volts, e vou abaixar isso de novo para 13.8 em Juiz de Fora. Nós não usamos 13.8 nos postes, né? Vamos para os bairros, usamos 23.1 kV. Lembra do porquê? Quem se lembra do porquê? Sabe alguém lembra? Do país usa 23 ao invés de 3.8? Professor, é porque a usina é muito antiga, a usina de Marmelos aqui. Aí ela foi projetada em 23.1, não é isso? Exatamente, Breno. Você lembrou bem? Você ouviu isso por mim ou por outro professor? Você falou isso no presencial no começo do ano. É isso mesmo. Então, estava em dúvida, tinha falado, é isso mesmo, porque a Marmelos é uma das primeiras, primeira, né, da América Latina. Então, a eletrificação, né, da cidade acompanhou a geração de Marmelos, que era de 23.1. Como está aqui pertinho em Matias, lá não tinha subestação elevadora para 138, né, para jogar para 23.1 ou 3.8 aqui na cidade. Como estava pertinho, lá atrás, transmitia em 23.1. Então, a gente gerava uma tensão um pouquinho mais alta para diminuir as perdas, 23.1, já transmitia em 23.1 até chegar na cidade, nas fábricas, né, na antiga Manchester Mineira, que era conhecida nossa Juiz de Fora. Com o passar do tempo, a eletrificação das outras cidades e a geração foi toda acontecendo com 13.8. Hoje, para você mudar a usina de Marmelos é algo muito caro, não só a usina, né, a rede aérea da cidade, trocar isso para 13.8 é complicado, né, caro, principalmente. Além da logística, ter que ficar desligando vários bairros, enfim. Então, hoje permanece 23.1, mas aonde vocês forem, né, trabalhar em outras cidades do Brasil afora, aquela rede que vai por cima dos postes, até chegar aqui, nós temos a rede primária, lembra? Rede primária, rede secundária. A primária vai na horizontal, a secundária vai na vertical. Então, a rede primária dos postes que nós vemos nas ruas que nós moramos, aqui em Juiz de Fora é 23.1 e nas outras cidades, a maior parte delas será 13.8, beleza? Aí a instituição abaixadora faz isso. Chegou na cidade, já transmiti, já venci as perdas, agora eu posso distribuir para cada bairro em 13.8 ou 23.1. Então isso é que faz a subestação abaixadora. Quando chega na sua rua, ou no trecho da sua rua, ele pega o 23.1 ou 13.8 da cidade e usa um transformador que está no poste para jogar isso para 220/127. Lembra? Tá? Então, esses transformadores de poste que nós vemos a CEMIG, ele pega a rede primária, 23.1, e joga para 220/127 e atende uma quantidade limitada de consumidores. Um trecho de rua ou uma rua inteira, se for pequena, né, até a CEMIG ela tem um controle, mais ou menos, da quantidade de consumidores ligada a cada transformador. À medida que você chega no limite daquele transformador, ou você instala outro, ou você troca para um de potência maior, ou você, que acontece muitas vezes, deixa ele entrar em sobrecarga até explodir. Né? Quem já, não sei se vocês já viram, eu já vi alguns transformadores de poste pegando fogo, explodindo, justamente por conta de uma sobrecarga aí, muitas vezes. Né? E aí ela chama a atenção da concessionária que se pegou fogo, entrou em sobrecarga, tem alguma coisa errada. Talvez o número de clientes esteja muito alto para aquele transformador. Aí ela toma atitude, né, de colocar um maior ou colocar um outro transformador para metade da rua, enfim, né? Essas coisas que vocês, em breve, aí, quem for trabalhar na área, vai encontrar pela frente. O que não acontece na indústria jamais. Se o transformador pega fogo na indústria, é algum erro de proteção, erro de projeto, é algo grave e deve ser investigado. Eu não posso parar um processo de alto forno, cearia, ou um processo produtivo qualquer, por conta de sobrecarga em transformador. Isso é inadmissível. Então, o transformador ele é muito bem controlado, monitorado, feito ensaios diversos no transformador, periodicamente, inclusive ensaios. Você já fizeram transformador? A disciplina ou não? Quem já fez a disciplina de transformador? Vocês já fizeram? Ou vão fazer agora? Já, a gente fez já.
Só a parte teórica. Com a Isabela? Acho que é, né? Então, vocês viram que o transformador, inclusive, quando transformador industrial, né, que atende algum processo produtivo, transformadores maiores e tudo mais, a gente faz, inclusive, a análise do óleo. Né? A análise do óleo do transformador me diz como é igual a análise do sangue humano, nosso sangue. A gente faz exame, eu faço uma vez por ano. Como é que está o colesterol, glicose, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. A gente faz a mesma coisa do transformador. O óleo do transformador, que é usado para refrigerar e isolar as bobinas dentro do transformador, aquele óleo me diz muita coisa sobre a saúde do transformador. E aí as empresas, nós temos um padrão, assim como um protocolo médico, que nós, a princípio, faz uma vez por ano a análise do óleo. E dependendo do resultado, a gente mantém uma vez por ano. Se a gente percebe que tem alguns gases aparecendo, tudo isso é tabelado, tá, pessoal? Alguns gases, alguns componentes químicos que foram detectados nesse óleo, significa que a vida útil dele está caindo, significa que pode ter algum processo de deteriorização do seu material isolante. A gente já sabe de antemão que se ele continuar assim, ele pode vir a fechar curto. A gente reduz para uma vez a cada 6 meses esse exame, uma vez a cada 2 meses, até chegar a um ponto que você tem que realmente parar o equipamento e levar para manutenção, porque ele pode fechar curto a qualquer instante. Então, dependendo da concentração de alguns gases, de quanto que tem ali, a gente define a melhor estratégia. Vamos repetir o exame daqui a 2 meses, está tranquilo, aguenta mais um ano. Então, tudo isso, né, pessoal, tem parte muito da experiência dos profissionais que trabalham com isso, mas tem muitas tabelas que nos ajudam nesse ponto aí. Tá? Então, a análise do óleo, e na indústria a gente faz, inclusive, a análise do óleo, como se fosse um exame de sangue no transformador, para saber as suas condições de saúde, e não ser pego de surpresa. Em hipótese nenhuma isso pode acontecer. É um grande vexame um transformador explodir numa indústria e parar o processo de maciaria por 1 dia, 2 dias, uma semana. O prejuízo são alguns milhões, né, de dólares, e isso realmente inadmissível. Tá? E além do óleo, não é só óleo, né? Tem o relé do primário, tem o relé do secundário, tem alarme, tem relé de temperatura, tem relé de expansão, relé de burros, ou bushels, né, alguns falam assim também, que detecta quando fecha curto, vai lá e sobe uma câmera de gás, na mesma hora desliga. Ou seja, os transformadores são vários acessórios que nos permitem monitorá-lo para evitar que ele feche um curto-circuito. Nas ruas, né, nos postos, óbvio que isso não vai acontecer, porque são transformadores pequenos, baratos, e por incrível que pareça, pasmem, é mais barato você deixar ele explodir, pegar fogo, trocar por um outro, do que você monitorar a esse nível que nós fazemos na indústria. Né? Porque na indústria, o transformador em si, eu até troco, mas o prejuízo que ele me causa com o processo parado, com a produção parada, é gigantesco. Né? O prejuízo de um transformador de poste, que ele me, além do próprio equipamento, são os consumidores sem energia. Eles podem ficar ali umas 4 horas, 3 horas sem energia, que ainda assim o índice, né, DEC, FEC, lá da concessionária, não é tão afetado. Né? Então, como os clientes da concessionária são os consumidores mais residenciais, ela se permite dar o luxo de parar o seu processo. Né? Eu paro o meu processo, substituo o transformador e coloco para funcionar novamente. Meu cliente não vai reclamar tanto. Né? Diferente da indústria. Tá? Bom, já falamos da distribuição, de manobras, blá, 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 tudo isso que vocês já viram, e tem a retificadora e a inversora, que eu vou mostrar lá no diagrama de Itaipu, que eu não sei se cheguei a mostrar. Lembro que eu mostrei isso aqui para vocês também, né, que é mais ou menos os níveis padronizados de tensão de distribuição primária. Aqui, ó, o 23 kV de Juiz de Fora está aqui, ó, né, mas o mais comum é 13.8. 34,5 não é comum em cidades, mas é comum em indústria. Tá? Então, a Arcelor mesmo, aqui a gente pode não ser, eu conheço bem a Arcelor lá de Vitória, onde eu trabalhei, lá tinha um nível de distribuição que era 34,5. Não para cargas de prédio, edifícios, né, para laminadores de aço, enfim. Então, 34,5 pode ser utilizado também. Aí vem a subtransmissão com 69 e 138 kV. A transmissão a partir de 230 até aqui próximo de 1 megavolt. Tá? No Brasil, nós paramos aqui em 750, tem linha de 500, acho que nem 750 tem, se não me engano. A maior parte são de 500 kV. Eu estou em dúvida dessa de 750 aqui agora. Mas não temos linha de 1 mega, não. Acho que na China já tem. A China tem uma linha lá de 1 megavolt em funcionamento. Tá?
é muito complicado, né? 1 milhão de volts ou 1000 kV é muito complicado do ponto de vista do efeito corona que acontece ao longo das linhas de transmissão. O campo elétrico fica extremamente intenso. Né? Um campo elétrico de 1000 kV ou 1 milhão de volts é um campo elétrico, pessoal, você não tem noção. Você parar ali de baixo, vai escalar o seu celular desligar, porque o campo elétrico é muito intenso. Né? Então, você tem que ter uma área de servidão muito maior, um cuidado de isolação muito maior, que tem muita fuga de corrente, o efeito capacitivo das linhas de transmissão aumenta muito, enfim, tem uma série de considerações técnicas que não é simples, apesar de ser vantajoso do ponto de vista de perdas, né? As perdas quase são reduzidas a zero, mas é muito complicado tecnicamente para nós, técnicos, engenheiros, fazer o projeto dessas linhas, lidar com os problemas de uma tensão tão alta assim, tá? Vimos as subestações de céu aberto, são as comuns em Juiz de Fora, por exemplo, nós vimos algumas ao longo da estrada, nas cidades que nós visitamos, né? Vimos as subestações em interiores, isso daqui é típico de instalação industrial, vimos algo parecido com isso na visita que nós fizemos aí no IFE, né, onde tinha alguns painéis, a chegada dos cabos aqui por cima, é muito comum a chegada de cabos aqui por baixo também, onde tem uma galeria de cabos, uma altura que a gente tem que andar agachado lá dentro, é quente, abafado, mas é um local de trabalho para nós também, fica no subsolo, a gente vai lá eventualmente, tá, pessoal? Só quando vai fazer quando vai instalar o cabo ou quando vai fazer alguma manutenção, alguma prevenção nesse sentido, tá? Mas é comum chegar por cima também, funciona normal. Isso aqui é típica subestação industrial. Vocês forem na Mercedes, na Arcelor, Vale, na Votorantim, agora é Nexa, né? Aonde vocês forem em termos de instalação industrial, sempre vão encontrar esses painéis, que a maior parte deles são de média tensão. O que é isso? Maior do que 1 kV, menor do que 34,5 kV. E nós temos as subestações blindadas. Aqui são as subestações, vocês vão se recordar, de alta tensão, né? A partir de 138 mil volts, que é o melhor dos mundos. Ela é abrigada e blindada. São dois conceitos. Abrigada porque ela é colocada no ambiente, numa edificação de alvenaria fechada. E ela é blindada porque os barramentos correm aqui dentro, isolados por um gás que normalmente utiliza o SF6. Tá? É conhecido como GIS também, que é Gas Insulated Substation, e o gás mais usado é SF6. Só para ter uma ideia aqui, pessoal, isso daqui, ó, dentro desse cilindro, né, aqui tem 3 fases, A, B e C, é trifásico, com no mínimo 138 mil volts. Então eu substituo, aqui, deixa eu pegar 3 fases, aqui, ó, 1, 2, 3 fases, tá vendo? 3 fases, eu queria pegar em equipamento aqui, tá muito distante aqui. O pilar 1, 2, 3, mais ou menos aqui, ó. Olha a distância que eu tenho de uma fase para outra, numa subestação a céu aberto. Eu tenho que ter uma distância muito grande, porque eu estou falando de alta tensão, senão fecha curto de uma fase para outra. Então, olha as distâncias envolvidas em 3 fases, né, do mesmo circuito, numa subestação a céu aberto e numa subestação blindada. Eu reduzo o meu tamanho da subestação, olha só, aqui eu tenho um circuito, como se fosse uma linha de transmissão, outra linha, outra linha, outra linha. Olha quantas linhas eu tenho aqui. Se eu colocasse isso, ou circuitos, melhor dizendo, se eu colocasse isso numa subestação aberta, olha só, né, o espaço que eu precisaria para separar cada fase, cada circuito. Então, é gigantesco. Pode falar. Essa subestação aí é aquela que o senhor falou que a manutenção é feita a cada 20 anos pelo próprio fabricante? Isso. Ela é subestação muito cara mesmo em relação à subestação aberta, só que a manutenção dela pode ser a cada 20 anos, 30 anos. Eu comentei o caso, por exemplo, que eu participei lá na Arcelor, em Vitória, nós abrimos uma subestação dessa, nós não, porque nós não tínhamos a expertise, né, o conhecimento necessário para trabalhar e dar manutenção. Nós contratamos os japoneses da Mitsubishi, que é quem forneceu a subestação. Eles rodam o mundo fazendo esse tipo de manutenção. Eles abriram, tinha 20 anos sem mexer, sem abrir, só operando, só funcionando, e estava tudo intacto, tudo perfeito. Todos os equipamentos lá dentro intactos, não tinha nenhum sinal de erosão, não tinha nenhum sinal de fadiga, de falha de isolamento. Equipamentos eletromecânicos de medição de pressão de gás, esse SF6 aqui, é pressurizado aqui dentro. Então, se tiver algum vazamento, né, se você perder esse gás por vazamento, fecha curto instantâneo. Né? Então, você tem que manter a pressão do gás lá dentro.
perfeito, perfeito, perfeito. É uma manutenção que você faz, é cara quando você precisa fazer, mas faz uma vez a cada 20 anos. Essa subestação aqui não, aberta, né, você tem que ter basicamente uma equipe de manutenção por conta. Porque isso aqui, por exemplo, isso aqui é uma chave, ó, isso aqui é uma chave seccionadora. Aqui é a chave faca. Ela levanta, olha o tamanho dela, deve dar 1,20 m, 1,5 m aqui. Ela levanta quando eu quero abrir o circuito. Ela fecha mecanicamente quando quero fechar o circuito. Isso não é disjuntor, é só uma chave. Ela não fecha com carga, né? Se eu tiver uma carga lá de alguns amperes, eu não posso fazer isso. Mas ela fecha energizada, ela fecha energizando o circuito. Então, na hora que ela fecha, na hora que ela abre, o arco elétrico, dependendo da situação, você vê o arco elétrico, igual o fogão, fechando, quando está aproximando, né? Você vê o arco elétrico ali. Esse arco elétrico, ele come totalmente os contatos de conexão aqui. Então, sem falar que aqui é mecânica, essa movimentação é mecânica, vira e mexe em guiça, dá trabalho, dá manutenção. Então, a subestação a céu aberto, meninos, eu tenho que ter uma equipe de manutenção por conta dela, porque dá muito trabalho, dá muita manutenção. É muito mais barata, né? É muito mais fácil de construir, tecnologia é muito mais simples. Aí tudo é prós e contras, né? A gente não sabe, a gente tem que saber dosar isso daí. Eu comentei, não tem nenhuma foto aqui, né? Aqui, mais subestação blindada da BB, pode perguntar. A manutenção da subestação blindada, então, ela se dá mais em caráter preventivo ou ela pode dar algum sinal de desgaste, assim, que a gente pode notar que é necessário fazer uma correção? Então, a minha experiência normalmente é preventiva. Você para ver se está tudo ok, ver se algum equipamento precisa ser trocado, eu quero renovar o gás, botar um gás novo, que eu tenho 20 anos de funcionamento, preventivo. Mas caso dê algum defeito e ela feche um curto lá dentro, aí eu tenho que fazer uma manutenção corretiva. É muito raro, porque como ele está isolado a gás, a SF6, e as partes, a movimentação ocorre muito rápido, não tem aquela movimentação lenta, não tem arco elétrico, porque o SF6, a missão dele, inclusive, é evitar a formação de arco elétrico, então não tem desgaste, e não tem raio caindo, não tem poeira, não tem chuva, não tem sol, não tem urubu, porque essa subestação aqui, pessoal, né, é urubu que posa e fecha curto, é sol, chuva, poeira, pó de asfalto, pó de minério, corrói isso tudo aqui, se for uma usina. Então, essa subestação aberta é a mesma coisa que pegar um caboclo, né? Um peão lá, modo de dizer, mas você pegar um agricultor que trabalha sol, chuva, 12 horas por dia, com sujeito ali, aquele sol, chuva o dia inteiro, e pegar um camarada com terno e gravata no ambiente com ar-condicionado. Ao final de 30 anos, você vê o cara que ficou no sol e na chuva fazendo muita força, e o cara que ficou engravatado no ar-condicionado naquele mesmo período. Né? Então, compara a pele de um com a pele do outro, você vê qual que sofre muito mais. Então, é basicamente isso. Tá? Então, normalmente, lá, essa daqui é preventiva, corretiva, preventiva, como é que chama? Preditiva e corretiva. Faz tudo nessa. Essa daqui, normalmente, é necessário somente uma manutenção preventiva. É raro dar defeito, é raro ela aquecer, é raro vazar gás, é raro ter o problema de cair raio, porque não cai raio, né? Ela está numa edificação que tem para-raios, então não tem esse tipo de desgaste que tem aberto, entendeu? Tranquilo? E aí, pensa bem, a gente chegou, não sei se eu coloquei alguma coisa, não coloquei, eu vou colocar. Nós chegamos, na verdade, ao meio termo. Né? Hoje em dia, o que é praticado hoje em dia? A blindada é praticada hoje em dia ou a céu aberto é praticado hoje em dia? Chegamos no meio termo, eu comentei isso com vocês, aonde eu construo uma subestação aberta, mas eu pego os componentes aqui que mais dão defeito, que mais dão manutenção, e utilizo ele blindado. Então eu consigo colocar um disjuntor que dá muito defeito, consigo colocar um disjuntor blindado é SF6, até uma chave é SF6. Eu consigo colocar um TC que ele tem uma isolação parecida como se fosse uma subestação blindada. Então eu consigo pegar alguns componentes mais importantes. Hoje o que mais é utilizado é o disjuntor, que é o que dá muito defeito e prejudica muito a subestação. Faço uma mescla. Eu construo a subestação aberta, então as linhas de transmissão, essas torres continuam existindo, mas o disjuntor, a chave, o TC, o TP, eu compro ele blindado, faço uma mescla. Então eu consigo juntar parte dessa
mas as linhas chegando abertas, as estruturas metálicas abertas, para fazer o meio termo, técnico e econômico. Tecnicamente, sem dúvida que seria tudo blindado, mas é caro. Então, o que eu faço? Isso aqui é o disjuntor, por exemplo, esse pedacinho aqui é o disjuntor. Eu pego isso daqui, coloco blindado, mas numa área aberta, onde a linha de transmissão está chegando aberta, onde o para-raios não é blindado, o para-raios é convencional, uma subestação aberta. Então, posso ter algum problema no para-raios? Posso, mas eu vou lá, substituo o para-raios rápido, não afeta em grande coisa na minha subestação. O que afeta que é disjuntor, TC, TP, chave, eu ponho blindado. Então, é uma mescla. Tá? Então, hoje em dia, quem for trabalhar e tiver o grande prazer de trabalhar com subestação, vai ver muito esse conceito mesclado de equipamentos blindados dentro de uma subestação aberta. Tá? É o que mais tem se praticado hoje em termos de subestações novas. Ok? Para fechar aqui, meninos, vimos que antigamente a subestação eram todos com operador, era uma função. Hoje em dia é tudo automatizado, tudo tem um computador numa sala de controle que pode estar em outro estado, inclusive, onde você opera toda aquela subestação remotamente. E aí tem uma equipe de manutenção que, se precisar, vai lá. Hoje as subestações não são habitadas, como a gente fala. A ideia é sempre tirar o homem da frente da energia. Então, todas as subestações tem a automação, você já viu a automação no terceiro ano. A gente automatiza tudo numa subestação, desde a parte de medição, frequência, corrente, tensão que está acontecendo no transformador, na chave, naquele circuito. Tudo é monitorado e é levado para um sistema supervisório que pode ser operado em qualquer lugar do mundo. Né? Então, existe uma réplica da subestação no computador, desenhos, gráficos, um programa SCADA, que a gente fala, um programa de supervisão, e eu vejo aquela linha está com 100 amperes, 138 mil volts, 60 Hz, e o disjuntor está fechado, eu quero abrir o disjuntor, eu clico no disjuntor, clico, abrir, dou o comando de abrir. Aí lá, fisicamente, na subestação, ele recebe o comando pelo PLC e manda abrir o disjuntor. E tudo é feito assim. Quando dá problema, às vezes a chave para no meio do caminho, ela não completa o percurso, né, ela enguiça no meio do caminho, aí ele aciona a equipe de manutenção, a equipe de manutenção vai lá na subestação, vê o que está acontecendo, corrige, atua e dá o retorno para o pessoal do centro de comando. Tá? Então, hoje tudo é remoto. A manutenção só vai lá quando é acionada, ou quando existe um plano de manutenção preventiva. Ok? Tranquilo? São locais agradáveis, principalmente quem é ar-condicionado, tá? Então, são locais bacanas de se visitar. Hoje em dia é só visita mesmo. E aí, pessoal, para finalizar um pouco esse conceito, eu cheguei a falar de rede radial com vocês? Rede radial, anel e reticulado ou não? Alguém se lembra? Eu não tenho, essa parte aqui eu tenho dúvida. Eu acho que não. Minha última anotação aqui é de subestação mesmo. Acho que a gente não chegou nessa parte, não. Só um conceito para a gente começar a se familiarizar também com a parte de diagrama. Isso aqui é um diagrama unifilar, tá? De um sistema de subtransmissão, onde cada barra dessa daqui pode ser uma subestação, né? Ou pode ser um painel daqueles abrigados que eu mostrei para vocês industriais. Isso aqui, esse quadradinho é um disjuntor, tá, pessoal? Então aqui é um barramento, que pode ser uma subestação, um disjuntor, e aqui alimenta, sai uma linha ou um cabo subterrâneo, alimenta um outro disjuntor, um outro painel. Cada barrinha dessa daqui um painel desse, tá? Ou até uma subestação aberta ou fechada, dessa daqui, depende do nível de tensão. E eu saio daqui, exemplo, lá sai, sei lá, de Belo Horizonte, tem um disjuntor, uma linha de transmissão que chega em Juiz de Fora. Pode ser assim. Ou pode ser também, sai da subestação principal da Arcelor, tem um disjuntor que vai lá para a subestação do Alto Forno, que está localizada ali a 300, 400 metros da subestação principal, entendeu? Pode ser dentro da mesma instalação, pode ser cidade diferente, não importa. E aqui tem um outro painel, isso aqui é um transformador, não sei se vocês estão acostumados com esse símbolo. Esse aqui é um símbolo muito usado para transformador em diagramas unifilares, tá? E o transformador alimenta aqui um painel aqui de menor tensão. Normalmente é assim que funciona. O fato é, o que vocês têm que observar? Eu tenho aqui, isso aqui pode ser uma cearia, uma área da minha indústria. Isso aqui pode ser um alto forno, uma outra área da indústria. Isso aqui pode ser a área de laminadores a quente, uma outra área da minha indústria. Isso aqui pode ser a parte de refeitório, entendeu? Então, isso aqui pode ser cada setor. Isso aqui, se for uma fábrica da Coca-Cola. Aqui é a parte de engarrafamento lá, que faz o invase da bebida.
aqui é a parte de produção do líquido, aqui é a parte de transporte, enfim. Eu posso dividir, né, a minha indústria em várias partes, e aí eu transmito, olha que legal, né? Eu transmito na média tensão, na tensão mais alta que eu puder, chegou na parte produtiva, daquele pedaço produtivo, eu uso o transformador para baixar a tensão e ali consumir 440 volts, em alguns casos 690 volts, às vezes até na média tensão em 3,45 kV, 4,16 kV, umas tensões meio malucas assim mesmo. E aí, no local onde eu vou consumir a energia, eu uso o transformador para baixar essa energia. Se eu perder esse transformador, se esse disjuntor abrir, eu perco toda essa minha área aqui, ó. Todo o meu processo cai. Porque só vem de um ponto. A energia é alimentada através de um único ponto. Mesma coisa vale para cá. Se eu perco esse transformador ou perco esse disjuntor por algum motivo, a alimentação dele é exclusiva, por um único ponto. Tá vendo? Então, isso que a gente fala que é um sistema radial. Radial, a energia chega em determinada área fabril, determinada área de processo, por um único caminho. Se por algum motivo eu perder esse caminho, der um curto-circuito nesse cabo, der um curto-circuito nessa linha, se o disjuntor atuar, fechar um curto nesse transformador, o transformador explodir, essa área toda que está conectada aqui fica sem energia. Essa área toda, pessoal, pode ser um grande processo. Tá? Eu posso perder uma metade da minha fábrica porque eu perdi energia por algum motivo aqui. Então, o sistema radial é mais barato, é o mais simples, mas é também o menos confiável, né? Porque eu só tenho um caminho para chegar à energia, igual a nossa casa, né? Se eu perder a entrada de energia na nossa casa, não tem por outro caminho, por onde eu perdi a CEMIG, acabou tudo, né? Só que a gente vai ver que a CEMIG não é radial, a CEMIG costuma ter outros caminhos, a gente vai mostrar já já. Aqui é um sistema que a gente fala que é em anel, parece muito com o conceito, não sei se vocês já chegaram a estudar isso, com rede de computador, rede radial de computador, rede em anel, é um conceito muito parecido. Aqui é em anel. O que significa isso? Eu tenho aqui alimento, um transformador, mas esse transformador tem um outro caminho que sai, que eu consigo chegar, ó, fecha um anel aqui. Isso aqui é a barra do C. O que é a barra do C? A chegada de energia da minha indústria, a subestação principal da minha indústria. A Mercedes, quem passar lá na 040 em frente à Mercedes ali, vai observar, né, que na hora que acaba a Mercedes, tem uma subestação do lado da Mercedes ali, que é da entrada de energia da Mercedes. Então, dali eu alimento um pátio, uma unidade de montadora de automóveis, que está interligado com a outra unidade de fabril de caminhão, por exemplo, que volta com a unidade fabril de escritórios, oficinas, mas que está voltando aqui em cima. Se por algum acaso esse disjuntor abrir por defeito, proteção, eu perder esse disjuntor, eu consigo dar a volta e chegar a energia por um outro caminho. Eu só tenho um transformador ainda, mas eu tenho dois caminhos para chegar à energia. Isso é um anel. Se eu perder energia por um lado, cai um raio, um defeito, um curto-circuito nessa linha. Eu consigo alimentar pelo outro lado. Tá? Então, eu já ganhei mais confiabilidade. Eu ganhei mais segurança na minha rede, porque agora, ao invés de um, eu tenho dois. A gente costuma aprimorar mais isso ainda. Ao invés de colocar um transformador, a gente põe dois transformadores. Porque se eu perder um transformador conectado nessa barra, eu ainda tenho outro de reserva. Tá? Então, esse conceito é muito válido para a usina siderúrgica, de mineração, Vale, Arcelor, porque eu não posso me dar o luxo de ter apenas um transformador. Se eu perder ele, eu paro todo o meu processo? Né? Não dá. Então, eu tenho um sistema em anel, com duas alimentações, e ainda tenho dois transformadores. E fica lá os dois operando, cada um com metade da carga daquele barramento. Se um der defeito, o outro assume a carga completa. Eu continuo normalmente no processo. Entendeu? Alguns trabalham com um 100%, o outro desligado. Se eu perder esse daqui, eu rapidamente transfiro para o outro. Então, tem vários conceitos aí de contabilidade. Cada um adota o que mais é conveniente, tá bom? E aqui é uma rede, pessoal, reticulada. Então, olha só, vamos voltar aqui, né? Rede radial, só tem um único caminho de alimentação, né? Rede em anel, eu tenho dois caminhos, porque o meu sistema elétrico de potência, ele é feito um anel nele. Então, sempre eu tenho dois caminhos de alimentação. Quando eu tenho dois caminhos, duas alternativas, é um sistema em anel. E no sistema reticulado, eu tenho vários caminhos. Mais de dois, três. Então, se a gente observar aqui, ó, eu venho daqui, se eu perder esse ramal alimentador, perder esse circuito, eu tenho uma outra opção, ó,
que vem desse barramento, eu posso vir desse barramento aqui, que vem daqui, que está interligado por cá, ou seja, meu sistema vira uma grande malha. Se a gente parar para fazer análise de circuitos aqui, radial é mole fazer análise de circuitos. Calcular curto-circuito, calcular fluxo de potência é mole. Anel também é tranquilo, você tem 2 caminhos só, rapidinho você chega na análise do circuito. Esse sistema reticulado é uma confusão fazer análise daqui, porque são muitas as alternativas, se tudo estiver fechado. Olha só, essa barramento eu posso pegar dessa barra direto, posso pegar dessa, que está interligada com essa, que está interligada aqui, que pode vir daqui, que pode vir daqui. Se a gente vai analisar aqui todas as alternativas, né, são N alternativas. Isso é muito confuso, porque pode fechar curto-circuito, pode fazer paralelismo indesejado. Às vezes eu acho que eu estou alimentando esse transformador por um caminho, está indo pelo outro. É confuso, tem que tomar cuidado. Ele é muito seguro, né, me oferece N possibilidades, mas tem que tomar cuidado. Normalmente a gente faz padrão, rotina de manutenção, onde, não, eu vou utilizar esse disjuntor do meio aqui. Caso eu perder esse circuito, aí sim os dois ficam abertos. Eu vou ver qual que eu vou fechar com qual, aí eu vou parar, pensar, tem que ter um operador do sistema, tem que ter manutenção ali, para ver qual que é o melhor caminho. Fecho esse disjuntor daqui, fecho esse daqui, por onde que eu vou. Então, normalmente a gente deixa isso escrito. Alternativa 1 é o disjuntor do meio. Alternativa 2 é esse fechado com esse. Os dois fechados. Alternativa 3 é esse fechado com esse, fechado com esse, com esse, com esse, com esse. Tá? Então, a gente tem que deixar isso escrito, senão vira uma confusão. É bom, mas é ruim. Né? É o famoso é bom, mas dá trabalho. Tem que ficar esperto para não fazer besteira e operar o seu sistema de forma indevida. Tá? No princípio, pessoal, são só esses 3. Radial, anel e reticulado, com várias opções. A CEMIG, ela trabalha muitas vezes com esse circuito misturadão assim também. Às vezes, o transformador que alimenta a minha casa vem de um ponto só. Mas a rede de primária, lá do 23.1, muitas vezes ela se cruza em vários pontos ao longo da cidade. Né? Que se eu perder o bairro Manuel Nora, que está vindo lá do Linhares, mas ela está fechada lá com o São Mateus também. Então, automaticamente, São Mateus passa a alimentar. Então, tem alguns casos que a concessionária faz isso. Outros não. Outros ela trabalha só em anel ou radial no máximo. Tem casos, pedaços da cidade, que é puramente radial. Perdeu aquele circuito principal que sai da subestação que vai para aquele bairro, o bairro vai ficar sem energia mesmo, até voltar aquele ramal, até voltar aquela rede aérea. Não tem por onde chegar por outro caminho. Alguns bairros têm mais flexibilidade, tá? Beleza? Então a gente já sabe que bairros muito longe, né, certamente vai ser mais difícil você fazer uma rede em anel, fazer uma rede reticulada. Né? Bairros da região mais central da cidade, você tem mais opções. Então, é assim que a CEMIG e outras concessionárias trabalham. Né? Regiões centrais, onde tem várias possibilidades chegando ali próximo, eu faço um sistema em anel, reticulado. Bairros mais afastados, quem mora lá em Igrejinha, quem mora lá, né, em Valadares, sei lá, bairros mais distantes, Barreiro do Triunfo, talvez tenham menos possibilidades de caminho, né? Não sei se cheguei a comentar isso com vocês, mas aqui esse slide é rapidinho, tá? Como é que eu escolho a tensão de transmissão de uma linha de transmissão? Tem vários métodos super sofisticados, tem 3 muito simples, e desses 3 muito simples, eu vou frisar só o primeiro, baseado no comprimento. KV igual a quilômetro. Cheguei a comentar isso com vocês, sim ou não? O que é isso? Não sei se cheguei a comentar isso, KV igual a KM. Se você de uma lista, você está na estrada viajando, aí você vê aquelas torres de transmissão, que tensão será que é, né? Pelo formato da torre, a gente consegue matar. Mas se você souber para onde que está indo, você também consegue matar. Uma linha, por exemplo, de Barbacena, Juiz de Fora, em torno de 100 quilômetros. A gente sabe que KV é um chute muito bem dado, tá, pessoal? KV igual a KM. Se Barbacena, Juiz de Fora tem 100 quilômetros, uma boa tensão para trabalhar aí é 138 kV. A gente trabalha com as tensões padronizadas, 138, 230, 345, 500, 750 e 1 mega, né? Então, se é 100 quilômetros, o 138 kV me atende muito bem. Algumas linhas curtas, Santos Dumont e Juiz de Fora, por exemplo, usavam antigamente 69 kV.
são 50 quilômetros, Juiz de Fora, São José dos Montes. Mas eu usava 69. Hoje em dia, as CEMIG, as concessionárias principais do país, não trabalham mais com 69 kV. Então, por menor que seja a distância, é 138 kV. Então, Juiz de Fora, São José dos Montes, você tem 50 quilômetros, se fosse construir uma linha, se fosse a concessionária, seria 139, 138 kV. Se fosse uma indústria, talvez optaria por 69 kV. Seria mais barato, entendeu? Então, é basicamente baseado no comprimento. Se eu tiver um trecho de 500 quilômetros para vencer, né, eu estou gerando energia lá mais para o norte, quero trazer mais próximo aqui do sudeste. 500 quilômetros seria uma linha aproximadamente de 500 kV. 600 quilômetros, 700 quilômetros, já compensa usar 750 kV. Então é mais ou menos assim. Se eu tiver lá em torno de 200 quilômetros entre uma cidade e outra, já compensa usar o 230 ou 345, entendeu? Então, assim, não é regra, né? Isso não é uma aproximação, e é uma dica que eu estou deixando para vocês, que se você não sabe como fazer análise técnica, tem várias outras coisas envolvidas, óbvio, né? Mas um chute rápido e que funciona muito bem, é um macetão mesmo. Normalmente a tensão da linha é muito próxima à distância que você vai percorrer por essa linha, tá? Entenderam? Dúvidas? Por fim, só um exemplo, né, que eu deixei aqui de Itaipu, nós temos 20 unidades geradoras, cada uma com 700 megawatts. Então, 20 geradores de 700 mega dá um total de 14 mil megawatts ou 14 gigawatts. Então, assim, é uma loucura a geração de Itaipu, mas só para ter uma ideia, 12 das suas unidades conseguiriam fornecer energia para 3 estados do sul do Brasil. Só um exemplo, né? Para Paraguai são 3 ou 4 máquinas. Né? 7 unidades atenderiam o Rio de Janeiro todo, inclusive para suas fábricas e indústrias. Só para ter uma noção do que é Itaipu. Né? A gente sabe que a pressão da água ela entra na turbina, por meio do conduto forçado, produz movimento rotatório lá do eixo da turbina, que vai acionar o gerador e produzir a energia. Depois vocês leem isso com calma, não vou ficar lendo aqui a parte de Itaipu, que o que me interessa é isso daqui, ó. Que lá na Itaipu é o único caso no Brasil, ou um dos poucos casos no mundo, que nós temos a transmissão em corrente contínua. E quando é que isso é vantajoso, né? A gente sabe que acima de 900, 1.000 quilômetros, já é vantajoso você transmitir em corrente contínua, em relação à corrente alternada. Porque corrente contínua você não tem a parcela da perda por capacitância e indutância. Quando eu transmito corrente contínua, eu só tenho a resistência do cabo, né? E ao invés de ter 3 fases, eu tenho um polo positivo e um polo negativo. Então, isso simplifica um pouco a vida também, tá? Olha lá, atualmente o custo das linhas para CC, linhas maiores que 700 quilômetros já pode ser adequado. Itaipu tem 900 quilômetros de linha. Então, foi um caso onde a aplicação de transmitir em CC ao invés de CA valeu a pena. Tá? Para distâncias menores do que 700 quilômetros, a gente não costuma usar a transmissão de corrente contínua, até porque eu preciso da subestação retificadora e inversora. Eu tenho que ter uma subestação para retificar a corrente alternada 50 ou 60 Hz em CC. Como é que eu retifico, pessoal? Vocês têm noção? Como é que eu pego essa energia dessas máquinas, né, de Itaipu, essas 6 máquinas aí de Itaipu, cada uma com 700 mega, né? E como é que eu jogo isso para corrente contínua? O que eu uso para fazer isso? Vocês que estão bons em eletrônica aí. Quem dá um chute aí? Alguém sabe como é que eu pego essa energia CA? Jogo para CC? O que eu uso para fazer isso? Que mágica é essa? Vamos? Ninguém se arrisca, não? Vocês são bons em eletrônica, não são? O que eu uso para fazer um retificador de uma fonte normal dessa aí de celular, sei lá, quando eu quero pegar CA e fazer CC na eletrônica? O que eu uso? Que componente? Diodo. Diodo. Retificadores. Exatamente, né? Diodo nos retificadores. O que eu vou usar aqui? Diodo. Só que não é um diodinho pretinho daquele de eletrônica que a gente está acostumado, né? É um diodão de potência. Um diodo gigante que dissipa muita potência, caro, extremamente caro, sofisticado, para fazer uma conversão, por exemplo, aí de 3 gigawatts de energia.
né? Então, quer dizer, é muita energia, um diodão de potência, tamanho de um prédio quase, exagerei, né? O diodo não é do tamanho de um prédio, não. Mas ele ocupa um pé direito aí de uma sala, né? A ponte retificadora é gigantesca para poder fazer isso. São várias pontes retificadoras, não é uma só, óbvio, né? Mas são várias pontes, mas com diodos muito grandes de potência. Aqui, ó, o esqueminha, como é que é. Eu tenho o sistema em CA, tenho o transformador lá da subestação de Itaipu, e eu vou retificar, aqui, olha o símbolo do diodo. Eu vou retificar isso, vou transmitir numa linha de corrente contínua, que vai lá para São Paulo, sai do Paraná, Foz do Iguaçu, vai lá para São Paulo, Ibiúna, deixa eu ver se tem um nome aqui. Ibiúna, tá aqui o nome, né? E aqui, lá em São Paulo, quando sai de Foz do Iguaçu e chega em São Paulo, eu vou fazer o contrário, eu vou pegar a corrente contínua e jogar em corrente alternada. E eu vou usar um transformador para adequar essa tensão na subestação aqui abaixadora para transmitir isso em corrente alternada. Então, esse é o caminho que nós fazemos. E é importante saber o seguinte, ó, são 5 linhas que saem lá de Foz, 3 CA, 750 kV. Por que 3 linhas de CA, pessoal? Eu tenho 10 máquinas brasileiras, não é isso? As 10 máquinas brasileiras que geram em 60 Hz são transmitidas em CA, é mais barato, não precisa usar retificador, inversor, nada disso. E em 750 kV. Professor, a distância é 900 km, né? 900 quilômetros de Foz a São Paulo. Não seria mais adequado usar uma linha, naquele método aquele macetinho macetoso lá que eu passei? Não seria mais indicado usar uma linha de 1 mega, né? 1000 kV, porque 900 quilômetros? Seria, mas na época ninguém quis peitar esse projeto, né? Porque uma linha de 1 megavolt é muito complicado de executar. Então preferiram trabalhar com a tecnologia dominada, que era de 750 kV. Então nós vencemos 900 quilômetros com uma linha de 750 kV, tá? Em CA. E 2 linhas de corrente contínua para pegar os 50 Hz do Paraguai, converter em corrente contínua, transmitir e aqui fazer a conversão para CA de novo. Meninos, eu não consigo ainda, eu falo ainda, tem que tomar mais cuidado, né? Eu não consigo ainda converter 50 Hz para 60 Hz, de forma direta, né? Eu não consigo pegar uma senoide 50 Hz e mudar ela para 60 Hz ou para qualquer frequência que seja. O que eu consigo, e que os inversores de frequência fazem, de motor de fábrica normal aí, eles fazem muito bem, é pegar 60 Hz, qualquer frequência que eu tenho, já existe, retifica e inverte, que é o que nós fazemos aqui. Se pegar um inversor de frequência de um motorzinho, que a gente usa aí nas fábricas, ele pega 60 Hz, retifica CC, e depois eu vou inverter isso para 30, para 20, para 15 Hz, a frequência que eu desejar para controlar a velocidade daquele motor. Então, o processo ele é assim, ainda que de um inversorzinho pequenininho, uma potência pequenininha, é sempre esse. Eu converto para corrente contínua, depois eu volto para CA. Tá? E aqui, já que converteu para corrente contínua, opa, já tem que converter para corrente contínua mesmo, eu transmito em CC, que vale a pena, e lá eu faço a inversão para CA novamente. Não sei se está claro ou se ficou um pouco confuso. Podem perguntar que a gente vai esclarecendo, tá, meninos? Olha que bacana, eu gosto desse desenho, eu não tiro esse desenho, mas eu acho chique toda a vida. Chique no último, olha só. Paraguai, Brasil, Foz do Iguaçu, Curitiba e aqui São Paulo, Ibiúna. Ibiúna tá aqui, ó. 10 máquinas do lado do Paraguai, 10 máquinas no lado do Brasil. O que sai da subestação de Furnas? Aqui tem a ligação interna, né, entre as máquinas do Paraguai e as máquinas brasileiras, né? O que sai aqui? Sai as 3 linhas de Furnas, 750 kV, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui. Vou dar um zoom aqui, ó. Sai 750 kV e chega aqui em Tijuco Preto, em São Paulo. Tá? E aqui, a subestação retificadora está aqui, sai as 2 linhas de CC, ó. 600 volts CC. 600 volts não, perdão. 600 kV em corrente contínua. E vai lá para Ibiúna. Ibiúna também chega em Tijuco Preto e vai para o Brasil afora aí, tá? Então, o que sai de Foz do Iguaçu, né? 2 linhas CC, 600 kV. 3 linhas CA, 60 Hz, 750 kV. O processo é mais ou menos esse daí. A distância, ó, mais ou menos aqui de Itaipu até essa região de São Paulo,
é uma região em torno de 900 km, 900 quilômetros. Então, apesar de ser um desenho bem simples, ele mostra bastante coisa sobre as subestações. Aqui no meio do caminho, ó, eu tenho uma subestação, quem se lembra, né, no início dessa aula, uma subestação transformadora. Eu peguei aqui, chegou 3 linhas 750 kV, continuou, mas eu seccionei alguma delas para mandar aqui, ó, tem um transformador que pega 750, transforma para 500 kV e vai para o sul, atende a região sul do país. O que eu fiz? Eu interceptei a linha, peguei uma delas, transformei, abaixei para 500 kV e mandei para alguma região aqui do sul que está precisando. Só vai ter que pegar lá de São Paulo, que doideira. Tem que mandar de São Paulo para cá? Besteira, né? Está passando aqui perto, eu faço uma subestação transformadora aqui, secciono a linha, transformo, se for o caso, e continuo aqui o caminho. Entendeu? Joia, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Tá aqui é só exemplo, né, do que é a rede primária, dos 23 kV de Juiz de Fora, o que é a rede secundária. A rede secundária está aqui, né? Aqui a rede primária vai na horizontal, a rede secundária, na baixa tensão, vai na vertical, sendo que aqui é o neutro. Fase A, B, C. O neutro é o de cima, por quê? Questões de segurança, lembra? Então, primeiro aqui vai o neutro, porque se bater um galho de árvore, uma linha de pipa, um vergalhão de construção, alguém que está manipulando, encostar nesse fio de cima, que é o mais comum de encostar no de cima, ele não toma choque. Então, por questões de segurança, primeiro é sempre o neutro, e as outras fases, vem aqui, isso aqui é tudo fio desencapado, fio nu. Hoje em dia já é muito comum a gente pegar a rede convencional de distribuição e passar para isolada. Aqui é tudo cabo nu, né, de alumínio com almo de aço. Agora pega aqui cabo com isolação preta, né, aquele cabo com isolamento, com capa de isolação. Aí, já que eu isolo todos eles, vão enrolados aqui, ó. Aí já deixa de ser esse aspecto 4 na vertical e vai tudo misturado aqui. É comum ter esses espaçadores também de condutor. Esse aqui está isolado, ó. Apesar de estar isolado, eu espacei entre eles para ficar bonitinho. Ele aqui, ó, esse isolador aqui, esse espaçador, melhor dizendo, né? Ele está aqui na rede de distribuição também, que é comum de observar. Falei demais, pessoal. Perdão, mas acho que vai ser sempre assim. Sim ou não? Deixa eu parar a apresentação aqui. É o seguinte. Oi? Alguém comentou alguma coisa? Meninos, alguma dúvida? Não? Tranquilo? Eu vou deixar essa aula disponibilizada lá no site daqui a pouquinho, é só o tempo de subir aí lá para o YouTube. E eu vou deixar uma atividade a partir de hoje também, para fazer até quarta-feira que vem, que envolve um pouco esse assunto de subestação. Essa semana a gente começa bem light, bem tranquilo. Esse conteúdo basicamente vocês já viram. Devo deixar um videozinho também do YouTube para completar esse assunto. Assistam, vale muito a pena, são vídeos curtos que vale a pena. A gente vai fechar esse conteúdo nessa semana com essa atividade avaliativa. Semana que vem tem um conteúdo novo já, né, com bastante coisa sobre o disjuntor. Vamos iniciar e fechar toda a parte de disjuntores de alta e média tensão. Tá bom? Dúvidas? Não dúvidas? Agradeço pela atenção, então, senhores. Fiquem com Deus, muito sucesso na prova do Enem, que todos vocês saiam aí vitoriosos, em nome de Jesus, abençoe e tranquilize cada um de vocês, para fazer a prova com muita tranquilidade, muita calma e muita sabedoria, né, nessa hora. Tá? Fiquem tranquilos, eu acho que o conhecimento se constrói, eu desejo sucesso, porque boa sorte é para quem não estudou. Eu tenho certeza que não é o caso de vocês, acho que vocês todos estão muito preparados, e tem grande chance de começar a escrever uma nova história, né, na vida de vocês a partir desse ano já, né, uma vida nova, um ensino novo, um colégio novo, uma faculdade, melhor dizendo, nova, com muito sucesso pela frente, ok? Se cuide, fique com Deus, saúde a todos, grande abraço para todos vocês, meninos. Até a próxima. Vou interromper a gravação aqui.